Alô você que me assiste aí, toda a galera, Estados Unidos, Londres, França, Manhattan, Michigan. Ô, coisa boa! Mais uma aula aí de preposição, tá? Bom, gente, a gente vai estar dando início aqui ao nosso estudo de preposição e no final você vai estar fazendo aí algumas atividades que a gente vai estar fazendo junto, certo? Preposição de lugar. O navio, aí nós temos aqui, ó, de, tá? Veio de São Paulo. Então nós temos aqui, ó, essa preposição de tá antes do lugar, né? Antes de lugar. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila, ou seja, o modo como eles eram colocados em fila, tá? Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Preposição de causa. Ou seja, a causa, né? Qual o motivo? Com a seca o gado começou a morrer. Então, qual foi a causa? Né? Foi a seca que eles morreram, gerou a morte. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Vem antes do instrumento, ó, com. Preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa, ó. Vem antes da finalidade. A festa foi enfeitada para quê? Para a festa. Então, gente, o estudo da preposição fica muito mais tranquilo quando você observa que ele tem uma ideia de modo, de tempo, distância, de causa, de instrumento, finalidade e de lugar. Fica muito mais fácil de você saber qual o sentido que aquela preposição está dando ali naquela frase, tá? É até um pouco parecido, né, com aquela questão de estudar por advérbio, que os advérbios também têm esse conceito, né, esses conceitos que eu falei aqui agora. Classificação das preposições. Nós temos as preposições podem ser divididas em 2 grupos. Preposições essenciais, preposições acidentais. Tá? As essenciais, gente, são as palavras que só funcionam como preposição. Tá? Ó, a saber, né? Nós temos a, antes, após, até, com, contra, de, desde, em frente. Tenta depois memorizar isso aí. Tá? Vai para o chuveiro, vai caminhar. Aí você vai lá, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, tá? Para, per, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Então, ó, são as palavras que só funcionam como preposição, tá? As preposições acidentais são as palavras de outras classes gramaticais em que certas frases funcionam como preposição. Nós temos aí a saber, né? Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, etc. Então, são preposições acidentais, são as palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição, certo? Então, memorizem também. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, que aí você vai arrebentar na sua prova, tá bom? Nós temos aí as locuções prepositivas. Prepositiva já fala, ó, pré, né? Pré. O que fala que é pré, né? Vem o quê? A locução prepositiva é formada por 2 ou mais palavras com o valor de preposição, sempre terminando por uma preposição, sempre terminando com uma preposição, por exemplo, abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pense a custa de, em via de, a volta com, de fronte de, a par de, perto de, por causa de, através de. Muito de, né, gente? Mas, ó, lembra de uma coisa, a locução prepositiva é formada, tá, pela preposição terminada com a preposição, por exemplo, com a letra D. Vai ficar muito mais fácil para você entender,
Então aí, né, a gente observa aí essas locuções prepositivas. É importante que você esteja vendo, revendo essa aula, porque tem coisas que entram rápido. Se tratando de regras, pode entrar um pouquinho mais lento. Importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando na conjunção nos termos não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação, por exemplo, ao é o mesmo que a mais o, aos, a mais os, aonde, a mais onde. Então nós temos aí uma fusão, tá? Por conseguinte, quando na junção da preposição com outra palavra houver uma perda fonética, teremos a chamada contração. Por exemplo, do é a mesma coisa que de mais o. Nessa contração nós perdemos o fonema de, né? E ficou o do. Dum, de mais um é igual a dum. Desta é o mesmo que de mais esta, tá? Então são contrações de preposições com essas palavras. Perde o fonema, tá? E aí nós temos no. No é o mesmo que em mais o, que forma o no. Neste, em mais este, que forma neste. Nisso é o mesmo que em mais isto. Por fim, toda fusão de vogais idênticas forma uma crase. A igual à contração da preposição a mais o artigo a. Tá? Aquilo é igual à contração da preposição a mais a palavra vogal do pronome aquilo. Tá? Então, olha só, aquilo com mais o a craseado vai formar aquilo. Tá? Você também pode se interessar, depois a gente vai estar estudando aí, por outros temas bacanas, tá, gente? Na língua cotidiana, falado ou escrito, aparecem as reduções pra, para a, né? E pró, para o. Essas palavras, elas pedem acento, já que se trata de palavras átonas. Por exemplo, este é o país que vai para frente. Vá para casa e não para o botequim. Tá vendo? Então nós temos aí, ó, para a é o mesmo que pra. Pro, para o é o mesmo que pro. Pro botequim é igual para o. Para frente é igual a para a, certo? Então essas palavras não pedem acento, tá? Só fazendo uma correção, falei que pedem acento, na verdade não pedem acento, tá? Bom, gente, então isso aqui a gente vai estar vendo aqui agora. Vamos estar fazendo juntos uma atividade, certo? Para a gente poder estar fixando isso aí.